Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos! Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, numa segunda-feira, 22 de setembro de 2025, transformadora, com notícias que mudam o rumo das nossas vidas, do país, começando pelo que está na folhinha, né? Hoje começa a primavera, ela começa já daqui a pouco, né? Meio da tarde, pelo menos oficialmente no calendário, mas ela entrou pelo Rio Grande do Sul, trazendo muita chuva, e aí agora o Rio Grande do Sul está informando, a primavera começa com instabilidade e queda de temperatura no Rio Grande do Sul. Exatamente, queda de temperatura lá e aqui também, porque depois dessa frente ampla, grande frente fria que está avançando pelo sudeste, indo para Minas Gerais, indo para Goiás, subindo, pegando o Mato Grosso, nós teremos uma onda de frio acompanhando essas chuvas que estão entrando. Choveu bem no Rio Grande do Sul, choveu no Paraguai, choveu no Paraná, choveu, claro, também no oeste de Santa Catarina, está chovendo no oeste de São Paulo, no Paraná, também no oeste de São Paulo, causando estragos. Nós vamos mostrar isso. Como sempre acontece nessa época, as chuvas vêm empurrando com a ventania uma grande onda de poeira, nuvens de poeira lá na região oeste de São Paulo, na região de Rio Preto. Vamos mostrar isso e vamos mostrar a nossa chuva, né? Eu fico muito feliz, né? Ontem nós pegamos uma ventania no sábado, a gente via percebendo que havia uma mudança de tempo, a ventania, aquela vantagem e as desvantagens de morar na roça, né? Com a ventania, a minha casa aqui ficou coberta de poeira, mas hoje de manhã, 6 horas da manhã, conforme combinado com a meteorologia, elas chegaram. Veja a minha chuva aqui no Mato Dentro. O pluviômetro está marcando 23, mas como está chovendo intermitentemente, vem vindo em pancadas, está mais uma ali chegando, a previsão é de nós ganharmos aqui uns 33 milímetros. Lá embaixo choveu muito, o pessoal está relatando muita informação. Lá no Clube do Tempo e Dinheiro tem um grupo só de clima, ali está cheio de vídeos, cheio de informações, acompanhando a chegada da chuva, que é muito importante para a agricultura, para o país, nesse instante. Muito importante também na política, porque nós tivemos as manifestações da esquerda ontem, teve ironias, nós vamos mostrar depois, né, aqueles números dos meninos da USP, dizendo que as manifestações da esquerda lá na Paulista teve, acredite, eles tiveram 200 pessoas a mais que as manifestações da direita no 7 de setembro. É ridículo, né, mas é o que está sendo levado em consideração. Tem a marca da USP na frente, né? Mas o fato mais forte da política brasileira, que foi agora há pouco pela manhã, os Estados Unidos botou a mulher do Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi, dentro do Magnitsky, ou seja, sanções financeiras. Ela não pode ir para os Estados Unidos, né? Ela está impedida de viajar. Também o ministro da AGU, o Jorge Messias, acaba também de ter seu visto revogado, mas no caso da Viviane Barsi, que é advogada, mulher do Alexandre de Moraes, tem dupla importância essa sanção da lei Magnitsky. Ela vai estar sancionada financeiramente, o seu escritório de advocacia vai estar impedido de ter as negociações de cartão, enfim, financeiramente ela está bloqueada. Agora, a notícia muito mais importante é o impacto político disso, das revelações
que vão começar a surgir a partir dessa sanção. Por que a mulher do ministro Alexandre de Moraes? Porque eles estavam jogando de casal, né? Fazendo jogo casado, como se diz, o pessoal está fazendo muita ironia com essa informação, mas ela tem um peso muito importante, porque dizem, as informações que nos chegam dão conta que à tarde outro ministro será sancionado. Aí a gente vai acompanhar e vocês entrem, por favor, lá no Clube do Tempo e Dinheiro, no nosso grupo de política, onde o Paulo Moura, do Dextra, está nos auxiliando ali, editando todas as informações em tempo real da política brasileira e lá comentando os impactos dessa informação importante, um dia depois da manifestação da esquerda contra a anistia. Acreditem, eles são contra a anistia, não dá para entender. E, por fim, para a economia do agro, para a soja, a notícia importante veio do Notícias Agrícolas, mostrando que a Argentina zerou as retenções sobre a soja. Então, as exportações de soja, de derivados, grãos, até o dia 31 de outubro, terão zero de impostos, zero de retenções. O anúncio aconteceu nesta manhã de segunda-feira, a Carla Mendes, lá do Notícias Agrícolas, deu esse furo, e nós vamos repercutir essa notícia já com o Vlamir Brandalize. E também temos hoje a participação do Maurício Bellinello falando das consequências da economia, da Cosan, que está desabando lá na Bolsa, todas as informações que implicam na economia e no seu bolso. Agora, é claro, nós precisamos saber como é que está o tempo em São Paulo, na capital paulista. Vamos ao Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde, João Batista. Abafado, 27 graus. Está chovendo, com aquelas rajadas intermitentes de vento e, ao mesmo tempo, aquelas pancadas, né, que vão e voltam, mas está chovendo e choveu forte. No acumulado de hoje, 16 milímetros, resta chover muito ainda para poder recompor aí as reservas, né, e principalmente os reservatórios da Grande São Paulo, né, que estão lá no limite, mas, de qualquer forma, está chovendo, 27 graus, e a própria Folha de São Paulo destaca a manchete de hoje, mostrando que a segunda-feira deve ser de chuva forte, a temperatura vai despencar, mas ao longo da semana, essas rajadas de vento confirmando chegam até 70 quilômetros, em alguns casos um pouco mais, e isso já traz o quê? Transtornos, derrubada de árvores na região central, provavelmente problemas com a internet, na transmissão também, como na telefonia, mas tudo muito bem-vindo se essa chuva persistir. Ela veio em boa hora, viu, João, para poder diminuir um pouquinho aquela quentura e também aquela poluição. Agora a temperatura vai despencar, João. Pois é, para nós a primavera, essa chegada da primavera representa o início do ano, o início da safra, né? Então, feliz ano novo para todos os produtores do meu Brasil, porque a safra está começando com as chuvas que se espalham pelo sul, sudeste e também o centro do nosso Brasil. Então, feliz ano novo, boa safra, boa primavera. E vamos em frente com a nossa bandeira. A nossa bandeira, como sempre a gente mostra, a nossa bandeira cada vez mais importante aqui no nosso programa, porque através dela nós temos a mensagem de estímulo a todos vocês, com a certeza que o Brasil vencerá. O Brasil vencerá com o apoio e a persistência dos nossos amigos produtores rurais que estão conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Começamos a semana e começamos muito bem, muitas notícias, muitas transformações nas nossas vidas, insisto em dizer, e vamos em frente. Aliás, antes de seguirmos para essa edição do dia 22 de setembro de 2025, chamando os nossos especialistas, então deixa eu chamar a nossa enquete, porque ontem nós tivemos uma grande manifestação, temos que reconhecer, uma grande manifestação da esquerda contra a anistia. Eles, seus dirigentes, os artistas que subiram aí nos palanques, que foram beneficiados pela anistia, né, há mais de 50 anos, pessoas anistiadas que tiveram crime de sangue nas costas, agora eles não querem dar anistias para as velhinhas que estão presas lá em Brasília, porque tentaram protestar contra esse governo e tentam, né, lutar como nós por um Brasil
melhor. Por isso nós defendemos a anistia, mas eles não querem. Por isso nós temos que perguntar para os nossos telespectadores o que vocês acham, se devemos ter anistia ou não. Então, a nossa enquete de hoje, vocês estão vendo aí na tela, sobre os condenados pelo STF. Você defende qual posição? São quatro, sempre são quatro alternativas. Alternativa 1, anistia para todos, geral e restrita. Sem anistia, dizem a esquerda. A alternativa 3, anistia menos para Bolsonaro, como querem alguns. Ou, por fim, como quer o Centrão, alternativa 4, só redução das penas. Então, repetindo, 4 alternativas para você nos ajudar através da enquete que está no YouTube. Anistia para todos é a alternativa 1, a alternativa 2 é sem anistia, a alternativa 3, anistia menos para Bolsonaro, 4, só redução das penas. É a nossa enquete de hoje e você vota no YouTube, que é uma enquete feita na plataforma do YouTube. Se você está em outras plataformas, volte para o YouTube, no seu celular você vota e depois retorna para a plataforma da sua preferência. E só para complementar, vamos uma manchete de ontem que chegou ao ridículo os meninos da USP, que fazem contagem de pessoas nos grandes centros, eles disseram que as duas manifestações se equipararam. Ele chegou ao cúmulo, ao ridículo, de dizer que a manifestação da esquerda ontem teve 42.400 pessoas, enquanto que também em São Paulo, mas da direita, em 7 de setembro, 42.200, ou seja, um diferencial de 200 pessoas. Vai ser preciso assim lá na USP? Que absurdo! É uma ironia, claro que é uma piada, né? A gente tem que levar isso com piada. Embora os números oficiais divulgados por eles, por esses meninos que têm a chancela da USP, é aceita pela grande mídia, claro, e também aceita nas agências internacionais. Esse é o problema e repercute no Congresso. Por isso, a nossa preocupação é importante a gente manifestar a nossa presença, o nosso apoio para a anistia. Mas tem a enquete para quem discorda, escolher as 4 alternativas. Certo, Gleidson? Muito bem. Dito isso, está aí a enquete. Então, está lá no YouTube, votem aí, nos ajudem a nos posicionar. Agora sim, vamos dar andamento à nossa pauta, ao nosso roteiro e chamar os nossos analistas, os especialistas do Tempo e Dinheiro desta edição de segunda-feira, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Eu, João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro. Milei entrou no jogo nessa semana, segunda-feira, aí com o Milei cortando aí as retenções. Isso trouxe um susto lá em Chicago, cavalinho encilhado. Cadê o cavalinho, ó, cavalinho? Cavalinho fugindo porque o mercado derreteu lá em Chicago. Há uma expectativa que a Argentina venha vender soja nesses próximos dias. E com isso o mercado deu uma acomodada. E aqui no Brasil, o cavalinho fugindo. Segura o cavalinho. Olha o cavalinho, segura ele, João Batista. Mas ele está fugindo. Cadê o cavalinho? Temos aí queda de R$2 nos balcões, R$2, R$3 nos portos. Cavalinho fugindo, já no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês nessa segunda-feira chuvosa aqui em Curitiba. Chuvinha boa, até daqui a pouco. Vamos ter mudanças bruscas no tempo hoje e queda na temperatura no centro-sul do país. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo começa a última semana do mês de setembro pressionado, com vendas, inclusive entrega de animais aos frigoríficos, aquelas vendas feitas a termo. E isso tem alongado, contribuindo para o alongamento das escalas e essa pressão que é atípica, segundo o próprio CPEA, nos preços para esse período do ano, para o mês de setembro, bem próximo já do mês de outubro. Bom, daqui a pouco eu trago as cotações do mercado futuro. Antes o giro pela Bolsa de Chicago, também em Nova York, todas as commodities em queda, com exceção ao ouro, que chega aí aos $3.767 por onça Troy. Começando pela soja, 1,35 de queda, $10, 11 mais 12. Milho negociado com queda de 0,92%, a $4, 19 mais 12. Trigo a $5, 12,87, 1,5 de queda. O café em Nova York recua 0,21% a 365,70 por libra-peso. Açúcar a 15,35, 0,71 de queda. Algodão
0,08% de queda, 66,24. Petróleo, $62,19 o barril, recua 0,34%, o ouro sobe 1,66%. No mercado cambial, na sequência, a gente pode observar que o dólar sobe, ao contrário do que acontece com a moeda norte-americana diante de outras moedas, mas de olho aqui no cenário interno, o dólar sobe 0,48% a R$ 5,34,90. O índice Bovespa cai depois de ter batido a máxima na semana passada, agora 144.670 pontos, tem uma queda de 0,81%. Já o mercado da soja, confirmando mais uma vez, está aí $10, 10,50, 1,41 de queda. Tem o café também na Bolsa de Londres, negociações apresentando alta, ao contrário do Arábica, que cai. Londres tem café robusto em alta, $4.271 por tonelada, alta de 3,29%. Agora sim, as negociações com café Arábica, queda de 0,21% a 365,83. No mercado do boi gordo, negociações lá na B3, que a gente observa nesse momento, buscando uma direção. Vencimento mais curto, setembro, já tem rolagens de posições, por isso sobe o 0,16% a 304,65, passa a ser o mais negociado outubro a 309,65, queda de 0,16%. Novembro, R$ 321,95 por arroba, 0,12% de queda. Dezembro, R$ 327 por arroba, queda de 0,15%. Mercado físico hoje, 8 praças entre 32 pesquisadas pelo Scott apresentaram queda. São Paulo, Barretos, Araçatuba está nos R$ 300 mais 50 no aprazo, boi comum já descontado. Goiânia, R$ 282,50. Região Sul, R$ 278 no sul de Goiás. Região Sudeste de Rondônia, R$ 271. Daqui a pouquinho tem o Tiago Bernardino, direto do CPE, também tem o Iberville Neto, comentando o mercado boi gordo na abertura dessa semana. João Batista. Estão explodindo lá no nosso clube do tempo inteiro, tudo em tempo real, as coisas estão acontecendo, aí as notícias são costuradas pelos nossos editores para você ter várias fontes e ver o que a imprensa está dizendo sobre aqueles assuntos, a lei magnífica em cima da mulher do Alexandre de Moraes, os próximos que serão afetados, a divergência, né, da esquerda sobre o direito das pessoas terem anistia aqui no Brasil, o que o Congresso está fazendo, tudo isso num grupo só de política lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Se você não gosta, se você quer só saber de clima, é outro show de informações em tempo real, tem um grupo só de soja, um grupo de arroz e feijão, enfim, é o nosso Clube do Tempo e Dinheiro, uma comunidade com 15 sessões, 15 grupos para você escolher aquela informação que você prefere ou ficar com todas. E tem também informações exclusivas no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Você assina o clube e recebe todas essas informações. É o melhor serviço em tempo real do agro brasileiro, garanto para vocês. Entrem lá para experimentar. Vocês têm 7 dias grátis para estar dentro do clube e ver e comprovar isso que eu estou dizendo. Como é que você faz para entrar no clube? Olha o telefone na tela, 7 dias grátis. Mande uma mensagem de zap para o telefone 199-9813-2915. 199-9813-2915. A dona Léa da Luz coloca você lá dentro. 7 dias você experimenta, com certeza vai ficar, porque através do clube você se transforma no produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Né? Essa é a nossa proposta. Vocês nos auxiliam e a gente lhe entrega o melhor serviço do agro. E tem também, claro, a continuidade do nosso programa, que é Tempo e Dinheiro. Então, já vamos direto para as manchetes do agro desta segunda-feira importante, baseadas nas manchetes do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Soja CPEA, queda do dólar, limita negócios no Brasil. Milho, preços seguem firmes no Brasil e a exportação reage. Tomate CPEA. Preços sobem na maioria das capitais e no Rio de Janeiro a alta é de 26%. Batata CPEA. Preços seguem em queda nos principais atacados. Uma alta e uma reação nos preços é esperada para este mês de outubro. Cebola CPEA. Preços se sustentam na semana
mas segue em baixos patamares. E, na sequência, as principais notícias da economia e da política no mundo e no Brasil. Sérgio Braga. Na Folha de São Paulo, premier da China recebe parlamentares dos Estados Unidos em meio à negociação sobre tarifas. O encontro foi quebra de gelo entre os dois países. Na revista Veja, mercado mantém projeção de inflação no primeiro relatório Focus após Copom deixar Selic em 15%. O tom duro do comunicado do último Copom não convence o mercado, que manteve projeções piores que as do Banco Central para a economia brasileira. Na Folha de São Paulo, relator quer votar anistia nessa semana, que deve ter destaque para a redução de penas, mas a esquerda busca tempo e bolsonaristas rejeitam a ideia. Na Folha de São Paulo, PGR deve denunciar Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ao Supremo por coação à justiça. A apresentadora e jornalista Paulo Figueiredo, que auxilia o filho do ex-presidente nos Estados Unidos, também deve ser denunciado à corte nesta semana. Do Estadão, reforma administrativa. Brasil deve gastar recorde de 1,7 trilhão de reais com servidores públicos em 2025. A despesa com funcionalismo aponta disparidade entre poderes. Reforma não deve mexer em estabilidade, mas busca combater distorções. No jornal Globo, Correios estimam precisar de 7 bilhões de reais para fechar contas até o fim de 2026. Fazenda resiste. O plano de ação para reerguer a empresa começou a ser pensado com a escolha de novo nome para a presidência da estatal. Do Metrópolis, CPMI houve sócio e carregador de mala do careca do INSS nesta segunda-feira. Investigações da Polícia Federal mostram que Rubens Oliveira Costa movimentava cifras milionárias no esquema e fazia altos saques. Em resumo, como se diz aqui no Mato Dentro, é um saco sem fundo, é dinheiro, dinheiro, dinheiro que sai através da corrupção, de ladroagem explícita e de gastos, despesas que o Lula faz e não para de fazer. O Brasil está indo à breca, vai quebrar, vai para a inadimplência. E os próprios jornais que apoiam o Lula, os grandes jornalões de esquerda, estão comprovando isso. Veja a manchete de O Globo, da inadimplência que ronda o Brasil e as famílias. Inadimplência bate recorde, mesmo com emprego em alta e inflação caindo, os calotes disparam, porque as taxas de juros são muito altas e elas incidem nas prestações que as pessoas mais pobres fazem. As prestações vão subindo e as pessoas entram em inadimplência e não tem como pagar. E o Lula continua quebrando o país, fazendo com que a taxa Selic, a taxa básica, se mantenha em 15%. A Folha de São Paulo, em editorial, essa que apoia as manifestações, luta incessantemente pela esquerda, está dizendo em editorial que Lula exagera nos gastos e o país paga conta pesada em juros. Para conter a inflação, o Banco Central, segundo a Folha, precisa agir a ponto de o país comprometer 1 trilhão de reais com pagamento de juros. Não é pagar a dívida, é pagamento de juros. Fora essa informação do Sérgio Braga, que o funcionalismo público está custando 1,7 trilhão de reais. E a reforma administrativa que eles estão anunciando, podem ter certeza, vai significar mais impostos para a sociedade carregar. Por isso que a sociedade está dividida em duas partes. A parte que trabalha, que paga impostos, e não estou falando dos grandes empresários, estou falando dos microempresários, das pessoas que tentam empreender, os pequenos empreendedores. Estes estão sendo punidos por esse governo. A classe média baixa é que está sendo punida por esse governo, enquanto que a outra metade só usufrui do trabalho
do trabalho dos pequenos empreendedores, dos pagadores de impostos. Essa é a realidade. Por isso, a nossa preocupação também é com a indústria brasileira. Olha essa manchete da Folha do Estado. Indústria brasileira registra o pior agosto em 10 anos. E a indústria está parando, com isso as iniciativas estão parando, o empreendedorismo no país está parando, o país está parando. Agora, o que não para é o crime. E aí a nossa preocupação é essa que a Gazeta do Povo está nos dizendo, que a mão frouxa de Lula com facções criminosas marca o senhor do governo. Ele só faz discursos, mas ações que é bom a gente não vê. E isso é o grande problema. Estamos nos sentindo desamparados, inseguros pelo Estado. A violência está campeando e o crime organizado tomando conta do nosso país. É grave a crise e aí o pessoal fica divergindo, discutindo política, o Centrão discutindo se vai reduzir as penas dos presos políticos do 8 de janeiro. Enquanto isso, o crime organizado toma conta do nosso país. É muito preocupante, eu torno a repetir. Por isso aqui, o Tempo e Dinheiro, em defesa da liberdade, também está em defesa do agro, porque é o agro que continua sustentando o nosso país. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso tutorial aqui do Tempo e Dinheiro. Agora vamos continuar com a nossa meta, vamos falar de tempo, vamos voltar ao Sérgio Braga para saber das notícias do tempo de hoje. Notícias que estão sendo atualizadas ainda pelas agências de um terremoto que ocorreu durante a madrugada, atingiu 4,3 na escala Richter em São Francisco, nos Estados Unidos. Não há relato de danos ou feridos por enquanto. Do jornal Metrópolis, primavera começa oficialmente daqui a pouquinho, na Folha, às 15 horas, mais 15 minutos. Oficialmente nessa segunda-feira, e um ciclone extratropical está impulsionando chegada de uma frente fria no país, causando chuva já em boa parte do território, principalmente na região sul e também aqui na região sudeste. Do G1, Santa Catarina, tem 20 cidades atingidas por estragos causados por tempestades, tornado. Tanto é que Negrinho e Barra Bonita devem decretar situação de emergência. E ao longo do dia, há possibilidade, previsão de novos temporais e até mesmo alagamentos em Santa Catarina. No Campo Grandes News, falando sobre Mato Grosso do Sul, o início da primavera leva temporais, frio para Mato Grosso do Sul. Uma segunda-feira começa com chuvas intensas, rajadas de vento, risco de granizo em várias regiões do estado. Da Rádio Itatiaia, a primavera começa com calor em Minas Gerais, mas a previsão indica chuva acima da média. Meteorologistas preveem precipitações acima da média nessa transição marcada pelo tempo. Do Metrópolis, agora, para poder finalizar, a previsão de tempestade e ventania mobiliza, no caso aqui de São Paulo, gabinete de crise em várias regiões, na Grande São Paulo também, na cidade de São Paulo. A Defesa Civil iniciou uma operação para possíveis ocorrências, como já ocorreram, já foram registradas quedas de árvores, falta de luz, bloqueio até mesmo de ruas e avenidas. Olha só também sobre o registro da chuva, a chuva registrada pelo Vlamir Brandalize, olha só. Continua chuva, choveu em Curitiba, à noite teve tempestade, teve chuva forte, está chovendo pela manhã toda. Os volumes ainda não são grandes, mas a chuva boa aí, veio a chuva. Chuvinha, João Batista, para as nossas lavouras começar a nascer. Olha o galalinho aí, ó. Será que vai passar? Bom, agora há pouquinho fiz um registro também aqui na cidade de São Paulo, com uma rajada de vento, seguida por uma pancada de chuva e intercalando. Chuva forte, dá uma pausa, chuva forte, dá uma pausa. Veja só esse registro. Chovendo em São Paulo, João Batista. Rajadas de vento logo pela manhã, intercalam com pancadas fortes a cada momento. Chuva é forte agora nessa segunda-feira, início da primavera. Está aí algumas imagens da zona sul de São Paulo nesse momento, João. E vamos ao mapa do IMET, mostrando no verde todo, essa faixa verde mais escura são as chuvas intensas, atingindo a parte de Mato Grosso do Sul, também o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o norte do estado do Rio Grande do Sul. Chuva e muita umidade na região centro-oeste do Brasil, assim como na faixa do Nordeste. Demais regiões com tempo um pouco mais firme. Em tempo real, agora o satélite mostrando a chuva intensa sobre a região sul
e Sudeste. Nesse momento, chove forte sobre o estado de Santa Catarina, Paraná, também São Paulo, também partes do Mato Grosso do Sul, litoral, a faixa litorânea com muita chuva e a umidade que segue até mesmo em alguns pontos do estado de Goiás, Mato Grosso, também a região norte e o Nordeste, Mato Piba ali com alguma precipitação. E a faixa leste do Nordeste com as chuvas típicas, pontuais para esse período do ano. A previsão para os próximos 7 dias, vamos lá. A previsão do tempo vai desta terça-feira, dia 23, até a próxima segunda, 29, com boa parte da região sul, sudeste, centro-oeste, com chuvas registradas nesse período, com exceção à faixa leste do nordeste, que tem uma trégua nas chuvas a partir do dia 23, 24. As chuvas se espalham a partir da próxima quinta-feira, dia 25, na região centro-oeste do Brasil, dão uma trégua na região sul, mas segue intensa sobre o litoral do Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, também com faixas, com chuvas pontuais na costa do Nordeste, chuvas intensas no norte do Brasil, chuvas pontuais sendo registradas na região sul. E também agora, a partir do dia 27, uma nova frente fria entra pelo sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, e vai se espalhando também pela região oeste de Santa Catarina, até mesmo ao sul do estado do Paraná, concentrada sobre Mato Grosso do Sul, enquanto que o Brasil Central tem uma trégua nesse período para chuvas que foram registradas ao longo da semana. Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste com tempo um pouco mais firme nesse período. Vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E estamos aqui, ó, antes de mostrar a parte da chuva aqui, ó, nós temos uma frente fria organizada aqui no sul, está avançando. Todas essas áreas vermelhas, áreas de chuva, em alguns pontos chuva forte. E aqui o pré-frontal já atuando também em São Paulo e entrando aqui no sul de Minas. Nessa outra imagem aqui, nós temos aqui também, ó, pega aqui, ó, pegando essa parte aqui em São Paulo, o pré-frontal, e o corpo da frente fria entrando aqui. Vai passar nesse sentido, trazendo aí um tempo bem conturbado. Aqui no sistema de raios nós temos o quê, ó? Os raios pegando já aqui, ó, em Goiás, o Triângulo Mineiro, parte de São Paulo e aqui, ó. Esse sistema vai avançar muito rápido entre hoje aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, sul de Minas, Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Essa região aqui, ó, pode ter tempo severo no decorrer dessa segunda-feira. Então nós teremos o quê? Boa parte dessa chuva que vocês estão vendo aqui, ó, vai vir principalmente hoje. Então, em vários pontos do Mato Grosso do Sul, São Paulo, pouquinha chance aqui no sul de Goiás, entre o centro-oeste, sul e sudeste de Minas, região, essa parte aqui de Minas, São Paulo, estado e Rio de Janeiro, de hoje até a madrugada de amanhã, pode ter em vários locais ocorrência de granizo, ventania e bem pontualmente algum tempo severo que traga algum transtorno maior em relação a danos, seja em cidades ou em área rural, na passagem dessa frente fria. Então, muita atenção à capital paulista, aqui a capital carioca e aqui o sul de Minas. Pode ter a ocorrência de ventania, granizo em vários pontos, além de uma queda brusca na temperatura. Tu vê que nos próximos 5 dias chove nessa região. Aqui já começa a melhorar. Essa chuva aqui no sul é basicamente hoje. E aqui por norte também. Tem uma boa chuva pegando aqui a região do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Pará, e aqui a parte sudeste do Amazonas. E pouquinha coisa aqui no litoral do Nordeste. Para o dia 22 ao dia 6, 15 dias, nós temos uma excelente chuva aqui na parte oeste da Amazônia, Mato Grosso, Rondônia, centro-sul do Pará. Começa a chover melhor aqui no Tocantins, uma boa chuva aqui na região de Goiás, Mato Grosso do Sul, uma excelente chuva também aqui no sul do Brasil, variando até mais de 100 milímetros em alguns pontos. Chove bem em São Paulo, centro-sul, sudeste e oeste de Minas, pega aqui a Mata Mineira, o sul de Minas, o Triângulo Mineiro, a região de BH, o norte de Minas começa, Espírito Santo, Rio também, e alguma chuva aqui no litoral do Nordeste também, e começa a ter as primeiras pancadas aqui no oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão e essa área do Tocantins. Então é a estação chuvosa que está começando de maneira gradual pelo país. A transição começou agora no dia 15 de janeiro e vai até 15 de outubro. Esse é o período de transição
da seca para o período da chuva. Aí quando for engrenando outubro para frente, a chuva já vai espalhando e já vai tendo uma situação melhor na região aqui do centro do país. A anomalia desses próximos 15 dias ainda coloca um pouquinho abaixo do normal aqui, um pouco acima aqui em Minas, bem acima aqui no Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Pará, e um pouco abaixo aqui no sul. Por quê? Porque nós vamos ter entrada de ar frio. Essa semana no sul só chove mesmo nessa segunda-feira. Na terça, quarta, quinta, sexta, alguma coisinha de nada aqui no litoral, no interior da região sul tempo seco, Mato Grosso também, sul do Mato Grosso, parte de Goiás, São Paulo e Minas, porque vai entrar uma massa de ar frio nessa semana. Como a gente já havia falando semana passada, de 22 a 29, as temperaturas vão ficar abaixo do normal em todo o sul, praticamente sudeste e boa parte do centro-oeste. Aqui, ó, São Paulo está indicando muito frio, ali na sexta, sábado, domingo, entre 5 e 8 graus, geada aqui no sul de Minas, até mesmo na parte fora da Mantiqueira, ao sul de Varginha, pode ter mínimas de 1, 2, 3 graus ali pelo sábado ou domingo. Isso é muito frio para essa época do ano. Aqui também na parte da Serra do Rio, Espírito Santo, vai fazer frio também no Cerrado Mineiro, São Paulo como um todo também vai fazer frio, geada nessa terça, quarta, quinta e sexta em algumas áreas aqui do sul, áreas altas entre Guarapuava, Palmas, sul do Paraná, principalmente topo da Serra de Santa Catarina e topo do Rio Grande do Sul. Nessa região aqui tem geada de terça a sexta-feira, com pontuais negativos em áreas de pomar. O pessoal que tem combate à geada vai ter que monitorar e fazer algum tipo de combate à geada nessas áreas. Também alguma geada aqui na campanha do Rio Grande do Sul. Então essa semana começou com instabilidade, hoje pode ter vento forte ainda aqui no sul e no sudeste e no Mato Grosso do Sul, e a partir de amanhã o tempo vai melhorando aqui no sul e aí vem o frio forte. Então fica bem atento nesse sentido. E em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, sul de Minas, sul e oeste de Minas e sul de Goiás, pode ter algum tempo severo bem pontual entre hoje e amanhã. Então bastante atenção. Depois o frio chega por lá também. Cai também a temperatura ali em Cuiabá, sul e oeste do Mato Grosso, também dá uma quedazinha, e no sul de Goiás. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Não há dúvida, o Ronaldo Coutinho é o melhor, né? Um show de informação, praticamente nada a acrescentar, apenas registrando que com a entrada da massa de ar frio e a frente fria chegando, as chuvas, né, vieram antecipadas por ventania, que está acontecendo aqui agora, está uma ventania, só que lá no oeste de São Paulo, na região de Rio Preto, teve muita ventania com poeira, nuvens de poeira tomando conta da cidade de Maracaí e Rancharia, na região de Rio Preto. Veja o vídeo de Rancharia. Perto dali, na estrada, dá para ver, né? Foi possível ver a grande nuvem de poeira que tomou conta das estradas ali na região de Rio Preto. Maracaí agora. Olha isso, não dá nem para ver Maracaí. Não dá para ver nada na frente. Olha isso, olha isso. Agora, o destaque mesmo é a previsão desse frio que vem atrás, né? Veio o vento, veio a chuva, veio a poeira, agora frio na quarta-feira. Veja a tela do Agrotempo para o dia 24 de setembro, quarta-feira, e o Coutinho está avisando que será quarta, quinta e sexta para São Paulo, vai ter muito frio sábado e domingo. Então fica todo o nosso pessoal alertado que teremos frio depois dessa passagem, dessas chuvas necessárias, mas atrás dela o frio. Estamos alertados, aqui é Tempo e Dinheiro, e vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta com o Vlamir Brandalize e o fim das retenções para a soja por um período lá na Argentina. É um instante só, a gente volta já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar.
então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro, desta segunda-feira, 22 de setembro, primavera, uma segunda-feira recheada de notícias importantes. Já já vamos falar de soja, mas deixa eu falar de anistia, que é o tema central da política brasileira, onde mostra a crueldade de parte da nossa sociedade, encimada por esses políticos da esquerda, pelo Lula, pelo STF, que insistem em manter senhoras religiosas presas no calabouço de Brasília porque estavam lutando por dias melhores para o Brasil. Por isso que nós defendemos, até por uma questão de solidariedade, de humanidade, a anistia para essas pessoas que estão presas lá devido ao 8 de janeiro. Por isso nós estamos perguntando, e é bom a gente mostrar uma prévia aqui da nossa enquete, que é uma enquete do YouTube. Por favor, entre no YouTube para votar. 414 pessoas já votaram aqui na nossa enquete. Nós estamos perguntando sobre os condenados do STF. Você defende qual posição? Anistia para todos está com 86% das opções aqui da nossa enquete de hoje. Sem anistia, 6%. Anistia menos para Bolsonaro, 3%. Só redução das penas, 5%. É unanimidade entre todos nós a necessidade de nós fazermos justiça através da anistia. Portanto, 86% das pessoas que estão assistindo o Tempo e Dinheiro estão votando na nossa enquete com essa alta de preferências pela anistia para todos, anistia geral, ampla e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro, por que não? Então, de novo, para você que não votou, nós estamos lhe dando 4 alternativas. Alternativa 1, na nossa enquete, anistia para todos. Alternativa 1, anistia 2, sem anistia, como quer a esquerda. Anistia 3, anistia mais menos para Bolsonaro. E a alternativa 4, só redução das penas. Continue votando conforme a sua posição. Mostre a posição do agro brasileiro representado aqui pelo Tempo e Dinheiro. Muito bem, vamos falar agora da economia, passando pela soja. Primeiramente, os preços da soja em Chicago caindo por causa do fim das retenções, momentânea pelo menos, que Milei implantou sobre os produtores da Argentina. Tirou as retenções, mais soja no mercado e os preços caem em Chicago. 1,43% de recuo no valor do vencimento da soja para novembro lá em Chicago, 15 centes de queda agora por bushel, na posição novembro a $10,10, é o último preço. Vamos para os 4 principais vencimentos da CME, que é a Bolsa de Chicago. 14 pontos está perdendo em média a soja hoje em Chicago. Janeiro 10,30, março 10,46, maio 10,60, julho 10,70.
A soja aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, na B3, base Porto de Paranaguá, segue Chicago, novembro 22,29 dólares a saca, janeiro 22,66 e março 23 dólares 07, dias de perda para a soja. Antes de ir para o Brandalize, deixa eu mostrar o dólar, como é que está o câmbio, Gleidson. Está levemente em alta, 5,33 agora a soja, mesmo com a lei Magnística. Então, também teremos o Belinello comentando o câmbio já já. Mas antes, vamos a quem acompanha a soja há muito tempo, um dos maiores especialistas do mercado, que é o Vlamir Brandalize, nas notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Curitiba chamando, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Semana começando quente, né? E eu estou aqui com o meu retorno, com essa ventania muito prejudicada. Mas boa tarde, vamos em frente. O mercado virou de ponta cabeça com os fins das retenções implantada pelo Milei sobre os produtores argentinos, para os produtores argentinos que vão parar de pagar impostos sobre as suas exportações. Essa é a notícia. E por que a soja cai? Olha, João, esse é o fator mais importante do momento, mas aí a gente tem que lembrar que semana passada teve a reunião China e Estados Unidos e eles chegaram a acordo nenhum, até agora nada de novo por lá. Hoje tem relatório de colheita, a safra americana está colhendo em bom ritmo, também é um fator aí que normalmente pressiona Chicago para baixo nessa época, João. Chuvas no Brasil, chuvas entrando, também dando condições para plantar. Veja quanta notícia que tem e quais delas é positiva. Só a lei do Trump lá, o Magnística. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou convidar a Carla Mendes para discutir conosco, né, com você, Vlamir. Vamos discutir em três as repercussões dessa isenção, né, do fim das retenções. Mas eu só não entendi. Ela começa agora, vai ter o dia 31 de outubro ou ela é permanente? Não, eu acho que ainda não está oficializado, João. O que se comenta lá até nos jornais da Argentina é que ela tem o prazo de final de outubro. E por que o final de outubro, João? O final de outubro é porque também entra o mercado acredita que até o final de outubro tem esse prazo, China e Estados Unidos chegaram a um acordo. E aí automaticamente o Milei sabe que quando chegar a um acordo a China vai ser obrigada a comprar soja americana. Então ele não vai querer continuar vendendo soja barata, porque o governo da Argentina precisa dos impostos do setor do agro, porque o governo argentino não tem muita opção. Então ele deu um prazo importante nesse período inicial aí, mas ele tem um prazo do limite, assim, senão a Argentina vai para a bancarrota, né, João? É o produto agro para eles e a soja são os produtos mais importantes, soja, milho, o trigo, é o carro-chefe da economia da Argentina, então não tem como manter isso aí nesse curto prazo, João. Pois é, mas ele faz um acordo, né? Ele abre mão de alguns impostos, das retenções, mas põe a soja no mercado, faz o mercado andar e põe bastante soja, derrubando as cotações de Chicago. E as consequências para nós aqui no Brasil? Olha, João, o cavalinho encilhado aparentemente foi embora, né, João? Porque até o final de outubro a Argentina vai colocar, eu não acredito que vão colocar tanta soja no mercado, e sim farelo e óleo. Porque a retenção caiu para farelo e óleo também. Então, e a Argentina é exportadora de farelo e óleo. E essa condição que o governo da Argentina tirou as retenções de farelo e óleo vai dar condição para a indústria argentina pagar melhor para o produtor o grão para esmagar e vender farelo e óleo e biodiesel. A Argentina é o maior exportador mundial de biodiesel também. Então, eu acho que vai caminhar mais por esse lado, João. E automaticamente tudo isso atrapalha o Brasil, né? Porque nós estávamos com um recorde histórico de exportação de farelo. Ainda continuamos sendo o maior exportador de farelo desde o começo do ano até agora. Mas a Argentina entrando no mercado de maneira mais agressiva, podendo colocar um farelo mais barato que o nosso, vai acabar atrapalhando. Então atrapalha a nossa indústria aqui de esmagamento. Mas o fator soja, o que importa é Chicago, né? Chicago caindo aí 1,5%.
ele pressiona, né? Aqui no Brasil também tivemos mercado da manhã, R$ 2 a menos aí nos balcões, agora à tarde paga ainda menos que de manhã. R$ 2 a R$ 3 a menos nos portos. É sinal de que está esfriando o mercado, né, João? Tem muita soja ainda para negociar, e isso dá uma tranquilidade para a indústria nacional. Isso não é favorável para o produtor, né? O produtor aí já perdeu o melhor momento do ano, que aconteceu aí no mês de julho, até o começo de agosto, junho, julho, começo de agosto, aquela época que os cavalinhos encilhados passavam, né? E hoje o mercado interno aí está cerca de, se a gente olhar Porto, ele está quase R$ 10 menor do que o melhor momento do ano. Então, passou o tempo e agora é plantio. O produtor precisa vender para fazer caixa, ainda tem essa necessidade ainda para frente, né? Nós vamos continuar tendo oferta. E por enquanto a boa notícia é que os prêmios não caíram, né? Os prêmios seguem firmes. Né? Tá, mas assim, o valor da soja caiu R$ 10 por saca? E R$ 10 por saco nos portos nesses últimos 2 meses. Puxa vida. Mas os prêmios se mantêm firmes? Os prêmios sim. Os prêmios hoje estão 185, 195, ainda está perto de 200 pontos positivo. Tá firme o prêmio hoje ainda, João. Tá. Porque ainda tem complemento de navio. Tem complemento de navio para o pessoal fechar. Então, esses navios que precisam ser completados, eles estão pagando prêmio alto aí para conseguir levar essa soja. Lembrando que de outubro, novembro em diante, com essa situação da Argentina e com a volta talvez da China nos Estados Unidos, os navios para a soja não vão ser nomeados para o Brasil, talvez alguns para a Argentina e para os Estados Unidos, e não tendo novos navios nomeados para o Brasil, nós vamos ter menos negócio nos portos, daí o mercado interno vai ficar, o mercado da soja fica mais restrito ao interno, né, João? Tá. Estamos colocando na tela o telefone para você ingressar no clube, onde tem as informações exclusivas da Bradalize Consulting sobre prêmios nos portos. Antes de negociar, já que o preço da soja está caindo, os prêmios estão se mantendo, veja como é que estão os prêmios lá no nosso clube. Você tem 7 dias grátis. Mande uma mensagem para 199-9813-2915. Vai lá dar uma bicadinha, né? Antes de negociar, dá uma olhada como é que estão os prêmios. De repente, vale a pena fazer um negócio com as traders. 199-9813-2915. Agora, vamos aos preços do milho. Também tem consequências do fim das retenções lá na Argentina, que impactou a soja, impactou o milho. Vamos ver os preços. Sim, não impactou tão fortemente, mas o milho está caindo 5 cents por bushel. Lá em Chicago, dezembro a $4,19 o bushel, o março 4,36,5, maio 4,46,25, julho 4,52,5 são os preços do milho lá em Chicago. Aqui no Brasil, na B3 base Campinas, também no vermelho forte, novembro 67,05, perde 0,45% de valor, o janeiro perde mais 0,60, desce para 69,73, o março 72,86, maio 71,60. Ô Vlamir, o março teve 82, agora só está 72. R$ 10 a menos também no milho. Exatamente. Se a gente olhar aí, o milho da B3 está R$ 10 mais baixo que estava aí no melhor momento aí desses últimos meses. A B3 hoje, João, só para... ela está olhando um pouco o mercado de Porto aí, que hoje está pagando R$ 1 a menos. O milho está caindo menos do que a soja, porque agora nós começamos a ter volta da demanda interna, né? Comprador do setor de ração, de etanol voltando a comprar. E também vai ter que completar navios aí a partir de outubro nos portos aí. Então tem espaço para novos volumes nos portos, mas o mercado hoje está bem calmo, parado quase. E a B3 está refletindo isso, né? A alta do dólar não compensa, né, a queda de Chicago, né? Porque o milho lá em Chicago está perdendo mais de 1%, 1,2%, e a alta do dólar 0,2%, 0,3%. Então, mesmo assim, estamos perdendo perto de 1% no valor real do milho em reais. Então, isso é pressão negativa. Também é reflexo aí da Argentina. Eu acho que é o reflexo maior do milho, porque o milho tem bons fundamentos dele, João, se a gente olhar a própria Chicago. O reflexo maior é que a Argentina também é a grande exportadora de trigo, e as retenções caindo agora, cai do trigo também, né, João? Então, automaticamente, se olhar lá em Chicago, o que está caindo mais é trigo, porque trigo tem queda em função da Argentina,
tá a possibilidade de cair mais, né? Olha a tabela, trigo 1,85. Ele está sendo fator negativo para os demais aí, porque hoje nós temos dois fatores, a Argentina com retenções menores e a Rússia voltando a exportar trigo lá, porque a colheita do trigo no leste europeu já praticamente fechada, e agora estão correndo para vender trigo, mesmo sendo um ano ruim de safra lá no leste europeu, mas segue com o temor, né, que mais cedo ou mais tarde a guerra da Ucrânia possa perder força, sair um acordo, e os exportadores russos do trigo, que são o maior exportador do mundo, não querem ficar com o trigo na mão quando ocorrer uma valorização do rublo, que é a moeda local, nem do hryvnia ali na Ucrânia. E automaticamente se coloca dois grandes exportadores, o maior, que é a Rússia, colocando o trigo no mercado, a Argentina, que ela disputa normalmente o terceiro lugar entre os exportadores, depois dos Estados Unidos, é muita oferta nesse começo de semana e o trigo perdendo força e acabando pressionando para baixo o milho aí também, no lado negativo, e ele servindo também de apelo negativo do próprio farelo de soja. Muito bem. A pergunta conclusiva é o que vai acontecer com o produtor brasileiro daqui para frente, mas eu vou chamar para a nossa conversa a Carla Mendes, a jornalista do agro, jornalista da soja, lá do Notícias Agrícolas, para me ajudar a perguntar para você e fazer o que o jornal La Nation fez agora. Eles quiseram saber quais serão as consequências para o nosso maior concorrente, que é o Brasil. Para quem o jornal La Nation ligou? Ligou para o meu amigo Vlamir Brandalize, Carlinha. Boa tarde. É mole ou não? E não é mole, que eu também só não liguei porque eu já estava esperando este momento, né? Muito bem. Então, assim, Carla Mendes, você ouviu outros analistas e nós estamos ouvindo aí o Papa, que é o Vlamir Brandalize. Vlamir, o que você disse para o La Nation e o que você tem a dizer sobre as consequências desse fim das retenções para o Brasil? Depois a Carla Mendes faz a pergunta dela. Olha, João, os argentinos, aparentemente, eles querem ganhar mais espaço na exportação de farelo e óleo, porque a retenção hoje é 26% na soja, 24,5% do farelo e no óleo. E a indústria ela está meio atrasada nas vendas de farelo e óleo. Então, uma das medidas do governo é estimular a indústria local a conseguir exportar mais, porque isso deixa mais recursos na mão da indústria. Eles apontam aí que mais de $250 por tonelada de óleo vai ficar para a indústria. Vai ficar um bom volume do valor do farelo também, $100 e poucos por tonelada, e acaba dando condição da indústria comprar mais grãos do produtor. E a estratégia do Milei é muito boa, João. Tem que elogiar o que fazem bem feito. Não é porque vai prejudicar nós que a gente não tem que elogiar o que eles estão fazendo. Eu elogiei lá com o pessoal lá pelo comentário na Argentina, porque o produtor da Argentina está começando o plantio. Começou o plantio da safra de milho, a safra de trigo está em evolução, o produtor precisa de caixa, há pouca disponibilidade de dinheiro no sistema financeiro para o produtor argentino, e ele precisa fazer caixa, João. E como tem uma safra de 50 milhões de toneladas de soja na mão do produtor, tem 52 milhões de toneladas de milho aí na mão do produtor, tem trigo, então o governo Milei, como ele tem um apoio muito forte aí do setor agrícola, ele veio nessa hora dar uma mão para o produtor. Ele deu esse prazo aí até o final de outubro, que é um período importante que o produtor vai plantar a safra para ele fazer caixa, para ele comprar insumos e girar. Isso é benéfico para a economia da Argentina, porque nas últimas semanas ela deu uma abalada, né? Algumas burradas que alguns que trabalhavam no governo Milei fizeram lá, e automaticamente isso deu uma desestabilizada no governo, acabou disparando, aí o dólar subiu, e agora essa estratégia é fazer com que o dólar volte a acomodar para dar uma condição de mais liquidez para a economia argentina e, ao mesmo tempo, estimular o melhor setor da Argentina, que é o setor do agro. Então, é uma medida estratégica do governo e é uma medida muito boa. Eu acho que ela vai durar até o final de outubro. O pessoal da Argentina nos perguntou, e se alongar? Eu falei, se alongar é um tiro no pé do governo, né? Porque daí, para o ano que vem, já tem um projeto de redução. As retenções em 2026 vão ser menores que estão agora. Então, o governo precisa de caixa, precisa desse dinheiro das retenções,
E esse momento ele está dando um momento para o produtor fazer caixa. Então, e eu acho que vai ter um limite. Provavelmente nessa medida vai ter um limite de volume para dar condição de fluxo para animar o setor em pleno plantio, né, João? Só que aqui está acontecendo ao contrário, porque as cotações caindo em pleno plantio, né? O sentido inverso aqui no Brasil. E eu acho que eles vão se animar, o produtor vai se animar, mas o que o pessoal me apontou lá que o produtor está mais otimista para plantar mais milho do que soja, vai plantar mais milho na nova safra do que soja. Tá, Carla Mendes, o que você ouviu lá ligando para o pessoal da Argentina? Olha, João e Vlamir, boa tarde para vocês, boa tarde para a audiência do Tempo e Dinheiro. O que eu ouvi do Sebastián Gavalda foi justamente isso. Ele é diretor da Global Tecnos, ele é, né, como o Vlamir para nós é o Sebastián para eles. Eles estão bastante atentos justamente a esse volume que a Argentina tem ainda de soja, de milho, de girassol para vender, e essa necessidade que o governo tem de fazer esse volume financeiro. Então, também é manchete nos portais argentinos agora, que a meta do governo, e isso foi oficializado no decreto publicado no Diário Oficial deles agora no final da manhã de hoje, que eles têm o objetivo de alcançar 7 bilhões de dólares com a arrecadação das exportações, sendo elas impulsionadas pelas retenções zeradas. Então, para todos os grãos, derivados de soja, as carnes ficaram de fora, o que também já passa a ser uma crítica do setor, isso a gente pode discutir num outro momento. Então, a preocupação não, mas a busca agora é entender os detalhes desse decreto, que a partir do momento em que a operação é feita, os vendedores, eles têm ali 3 dias para depositar a moeda, né, ali, enfim, para fazer a finalização das operações. Esse 31 de outubro é um período pequeno, né, João? Um pouco mais de um mês, como o Vlamir explicou, para que essa comercialização se intensifique. Então, ela deve realmente se intensificar, porque os argentinos têm produto para fazer isso. E agora entender os detalhes do decreto, que saiu há pouco. Veio primeiro o anúncio da voz do governo argentino, foi quando a gente deu aquele furo de reportagem aqui no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas, com a análise do Eduardo Vanin. Depois as repercussões já começaram a chegar. Chicago, que estava perdendo 7 pontos, se intensificou, começou a perder 10, 12, 14 e hoje está nessa derrocada. O Farelo e o Óleo vão acompanhar, como o Vlamir brilhantemente fez essa análise. Aí eu queria perguntar para o Vlamir, João, como é que ele está vendo, como é que o senhor está vendo, Vlamir, essa situação? Pode faltar soja para o esmagador argentino? Os produtores podem ficar mais ávidos para exportar o grão, até porque a China vai olhar para uma soja talvez mais barata que a nossa, e pode faltar soja para o esmagador argentino, Vlamir? Olha, Carlinhos, eu acho que não, porque o esmagador argentino, com essa a retirada das retenções do farelo e do óleo, eles vão ter poder de compra melhor com o produtor, eles vão poder pagar um prêmio mais favorável para o produtor para poder esmagar essa soja lá dentro, porque a variação entre a retenção da soja e a retenção do farelo e óleo é 1,5%, é muito pouco. Então isso para a indústria é uma vantagem. E lembrando que a indústria argentina é a tradicional exportadora de farelo, óleo e biodiesel. Exato. Ela tem pouca importância na exportação do grão, porque o grão da Argentina normalmente tem 42% de proteína. E a China, ela compra o grão em cima da proteína, e a nossa soja tem 44, 46% de proteína. Então nós temos 10% a mais de proteína que a da Argentina. Então é mais vantajoso o argentino exportar farelo e óleo do que disputar o mercado de grão. Porque no mercado de grão ele vai ter que pagar um prêmio menor, bem menor que o brasileiro, em função desse volume menor de proteína. Mas para a indústria argentina que exporta farelo e óleo é vantajoso pagar um pouco mais. Eu acho que vai acabar a indústria comprando bastante lá para poder esmagar e exportar farelo e óleo. Eu acho que não vai faltar soja não, porque eles têm uma safra grande esse ano também lá na Argentina. E principalmente nesses próximos 2 meses ainda nós estamos bastante comprometidos com o embarque de soja para a China, né? Aqui do Brasil, né? Então não tem muito navio para nomear para embarques agora da Argentina. E os chineses provavelmente não vão entrar agressivos na Argentina, porque eles sabem que mais cedo, mais tarde, quando sair um acordo com os Estados Unidos, eles vão ser obrigados a comprar soja americana e eles vão ter que ter
esses navios para colocar no Golfo do México, lá para carregar soja. Então, no farelo e óleo, para outros destinos, a Argentina deve ganhar espaço, sim. Eu acho que quem deve perder espaço é o Brasil nesse embarque. Tá. Meu tempo está se esgotando aqui, deixa eu fazer a última pergunta para os dois, bem curta a resposta, por gentileza. Dessecamos a situação da Argentina, beleza. E para o produtor brasileiro, as consequências estão na cara, né, que os preços estão caindo. Vlamir, o que vai acontecer, Vlamir, daqui para frente com o produtor brasileiro? Olha, João Batista, vai ficando mais apertado, né? Porque o grande problema é que a comercialização da safra nova está atrasadíssima. E o produtor está deixando para vender lá na frente. Nós vamos chegar na colheita, talvez o preço da soja esteja baixo demais para o produtor. Então o produtor tem que tomar cautela, né? Ele vai ter que estar torcendo para depois ter uma disparada de dólar, alguma coisa nova, porque do mercado de Chicago não pode se esperar uma disparada de cotação, principalmente se não tiver a China comprando lá, né? A China não comprando lá, cada vez o mercado vai ser mais pressionado. E é possível que, com o negócio da Argentina, esse Chicago aí sem China lá nos Estados Unidos, pode perder o novembro e o janeiro aí, que o novembro não está na prancha aí, mas o novembro e janeiro pode perder até os $10 aí se os negócios de soja na Argentina ganharem vítimas. Muito bem, Carla Bentes, sua observação. Eu acho que o Vlamir é cirúrgico, João, porque nós estávamos vendo na semana passada os contratos maio e julho acima, ou o julho acima dos $11, o maio bem perto disso. E quando ele traz esse atraso na comercialização da soja 25-26, é uma preocupação comum entre os analistas e consultores de mercado. Ele tem alertado sobre isso todos os dias aqui no Tempo e Dinheiro, e de fato, o cavalinho passou. Hoje ele está recolhido, acho que é tanta chuva que se recolheu o cavalinho hoje, né? Mas esse olhar para Chicago, essa notícia foi, o Sebastian Gavalda falou, João, foi uma bomba, não estava no radar, ninguém estava esperando, uma baixa das retenções poderia vir, agora elas zeradas, então Chicago... Perdeu o cavalinho. Eita, nós, essa inteligência artificial. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos em frente, vamos acompanhando. Até mais. Só para fechar, João, o produtor não precisa se desesperar, não, porque o mundo não vai parar de comer, não. A questão é que agora vai ter que ser ainda mais atento ao mercado e acompanhar mais ainda para não perder as outras oportunidades que vão aparecer. Muito bem. Até amanhã, terça-feira, amanhã. Hoje vamos em frente. Aí. Sobre oportunidades, daqui a pouco o Maurício Bellinello também analisando essa baixa Chicago, o dólar, as consequências da lei Magnitsky e a economia brasileira fazendo água. Daqui a pouco o Maurício Bellinello. Antes de passar para o mercado da mandioca, que hoje tem mandioca com o Fábio Isaías Felipe do CPEA, vamos mostrar os preços do trigo, que é Sky, hoje em Chicago. Dezembro perde 11,25 cents a $5,11, o março 5,30, maio 5,42, julho $5,52 por bushel, é o preço do trigo lá em Chicago. Tem delay aí, claro, de 10 minutos, mas são os últimos, são as referências para o mercado do trigo internacional. Pulando para o mercado da mandioca, vamos ao CPEA, vamos ouvir o Fábio Isaías Felipe, porque os preços da mandioca começam a reagir. Fábio, é com você. Olá, vamos às atualizações sobre o mercado da mandioca. Estamos considerando o fechamento do mercado na semana passada, segundo os dados do CPEA. Conforme a gente já vem conversando há algumas semanas, uma série de fatores tem pesado sobre a oferta. Dentre essas situações, o clima tem assumido um papel de destaque. Não foi diferente na semana passada, na qual tivemos uma forte diminuição no ritmo de oferta, que obviamente também afetou o esmagamento das fecularias, que caiu 13% em uma semana. A consequência dessa menor oferta, já associada com uma demanda mais aquecida, afetou os preços. Na média, o preço da semana passada para a tonelada de mandioca posta-fecularia subiu 7,5%, indo a 91 centavos o grama posta-indústria. Isso equivale a R$ 524 por tonelada. Não foi diferente no mercado dos derivados. No caso da fécula, nós temos um cenário de oferta baixa que tem afetado a produção
Ao mesmo tempo em que a demanda pelo derivado vem mais aquecida. A consequência disso tem sido elevação nos preços, e isso ocorrendo também de forma generalizada em todas as regiões. Fécula subiu 4,5% na semana passada. No caso da farinha fina, também tivemos um cenário de alta de 3,9% na semana, enquanto que farinha grossa subiu 13,5%. Em parte das regiões já têm ocorrido chuvas nesse início de semana e vamos acompanhar o efeito disso sobre o mercado. Tudo indica que não deve ser um fator determinante para a mudança de preços. A rentabilidade ainda deve continuar pesando sobre a tomada de decisão dos produtores, portanto, sem alterar muito o quadro de oferta. Sobre isso, conversamos na próxima quarta-feira. Até lá. Sim, os preços do mercado da mandioca, da indústria principalmente, na quarta-feira com o Fábio Isaías Felipe do CPEA. Agora eu vou devolver para o Sérgio para saber dos preços básicos da agricultura, são os preços dos hortifrutis. Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com apoio da LS Tractor e a apuração feita pelo CPEA, começamos pelo preço do leite pago ao produtor no mês de julho, captado em julho, pago agora a média aqui de São Paulo, R$ 2,69 mais 87 o litro. Em Bastos, São Paulo, a caixa do ovo branco, cotada às 30 dúzias, a R$ 144,35. Tem a batata padrão Ágata de primeira no Triângulo Mineiro Alto, no Paranaíba, saco de 25 quilos a R$ 11,67. Cebola amarela híbrida, tipo 2, região, a saco de 20 quilos a R$ 15. E mamão Formosa, no oeste da Bahia, o quilo ao produtor R$ 2,36. Portanto, estão aí as cotações na abertura dessa semana dos hortifrutis, que tem apoio da LS Tractor e apuração feita pelo CPEA. João Batista Olive. De leite pago em São Paulo 45 dias depois de ser captado. É uma vergonha, é inaceitável, é um absurdo e a gente precisa resolver isso. Mas, enfim, tem tanta coisa nesse Brasil que dá até medo, né? Principalmente essa questão da anistia. O meu amigo Fabrício Zandonato está dizendo: João Batista, não se trata de anistia. Nós estamos falando em libertar os reféns do STF. Reféns. Porque não tem prova, não tem nenhuma acusação formalizada contra as pessoas, é uma coisa generalizada, é um absurdo jurídico, desumanidade, é disso que se trata, é uma desumanidade que está acontecendo. Está certo, Fabrício, que nós temos que ler, soltem os reféns do STF, ele está gritando aqui, e tem toda a razão. Mas nós estamos perguntando na nossa enquete, o que está sendo dominado pela mídia dominante, sobre os condenados pelo STF, os reféns. Você defende qual posição? 1. Anistia para todos, geral e restrita. 2, como quer a esquerda, como quer o Lula, sem anistia. Agora, né? Antes eles usaram a anistia. A alternativa 3, anistia para todos, menos para Bolsonaro. E só redução de penas, como quer o Centrão. Vamos fazer uma prévia, Gleitson, dá para a gente mostrar aí quantos votos? 626 votos. Opa, atualizando. Então, uma ótima votação. Anistia para todos tem 88% das preferências aqui dos ouvintes, dos participantes, dos produtores rurais que estão aqui no Tempo e Dinheiro. 88% defendem anistia geral para todos e restrita, ampla. Sem anistia, como que é a esquerda, 5%. Anistia geral menos para Bolsonaro, 3%, é defendida por 3%. E só a redução das penas, 4%, são as preferências de quem está nos assistindo. A nossa audiência está muito boa e temos a participação de 626 pessoas que já votaram na nossa enquete. Você que está em outra plataforma, entre no YouTube, principalmente através do celular, que é mais fácil você votar na enquete. Aí você retorna para a sua plataforma, continue nos auxiliando. Bom, vamos falar de café, daqui a pouco o Maurício Binello vai estar conosco. Vamos falar de café. Antes de ver os preços, deixa eu mostrar aqui uma cena muito importante, impactante, que é a chegada da primavera, da umidade, de volta aos cafezais e as floradas dos cafezais. Eu não vou tocar aquela música do Cascatinha e da Dona Inhana, que são lá de Araraquara, da minha terra, porque é tradicional, né?
mas a florada precisa ser mostrada com o som das abelhas. Isso que é importante. Maílson Antunes Pereira, de Araguari, nos mandou esse vídeo lindo e importante. Veja aí o som das abelhas nos cafezais. Bom dia, João Batista. Olha o Araguari como é que tá, ó. Florada aqui com a irrigação. Daqui para baixo é um setor, aqui para cima é outro. Aí aqui, ó, a gente não tinha irrigado ainda. Aí tá vindo, florada que tá vindo é com a chuva. Só que depois a gente completou com a irrigação, né? E aqui era com a irrigação. Uma coisa diferente esse ano, João Batista. Tem muita abelha, ó. Percebendo uma diferença enorme esse ano de abelha. Os bichinhos estão trabalhando bonito, viu? Ó, dá pra escutar, acho, o barulhão aí pelo vídeo. A zoada delas. Que beleza, a natureza, que coisa divina. Grande, grande. Grande Maílson, obrigado. Continua assim. O Maílson é nosso repórter da cafeicultura. O que acontece lá, ele manda vídeo para a gente. É uma beleza a gente acompanhar a safra através dos próprios produtores rurais, como é o Maílson, como é o Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança, na soja, e assim a gente vai em frente. Deixa eu ver os preços do café, então, agora. Notícias do café, Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Negociações encerradas na Bolsa de Londres. O café Robusta Conilon, negociado por lá, hoje abriu no positivo, seguiu até o final das negociações em alta, $4.297 por tonelada. Hoje sobe 3,92%, vencimento mais curto, novembro. Em Nova York, negociações com café arábica agora passaram para o lado positivo, vinham operando em queda, agora sobem 0,38%, dezembro a 367,85 por libra-peso. Demais posições, vamos acompanhar na tela também, aí estão 0,34 de alta para dezembro, 367,75, março 348,55, 0,66 de alta, maio 335,25, alta de 0,84, julho 321,55, alta de 0,72%. Lá na B3, sacas em dólares, nesse momento, alta de 0,86%, março passa a $434,50. Café em alta em Londres, café em alta nesse momento em Nova York e na B3. E o mercado, como é que está se comportando? Bruno Labs já está conosco, vai comentar o mercado. Olá, Bruno, boa tarde. Olá, amigo cafeicultor, você está bem? 22 de setembro, o ano está chegando ao fim já, né? O último trimestre já está aí, batendo a porta. E esta semana começa com um ar de desconfiança. O café pode testar parâmetros mais baixos do que já veio testar nos últimos dias? Pessoal, e a resposta é pode. As quedas registradas na sexta-feira foram muito expressivas, sinal claro de um mercado ainda bastante inchado. Neste sentido, não seria nada normal ver a Arábica testar novamente o suporte dos 340 e o Conilon beliscar os 4.000 novamente. Vimos ele semanas atrás aí batendo esses suportes, lembra-se? Bom, por estas e outras que eu, Bruno, defendo sempre a comercialização por médias. Pessoal, vá subindo suas médias à medida que o café vai atingindo pontos que você julgue interessante. Fica muito mais tranquilo, claro, para quem pode fazer, né? Tem cafeicultor que precisa vender toda a saca, infelizmente não pode trabalhar dessa forma, mas fica muito mais tranquilo para se trabalhar e você não perde o sono quando vê o café despencar e infelizmente você não vendeu nada, nenhuma saca e não aproveitou a chance que o mercado te deu. Venda fracionada é vida, pessoal. Não controlamos os movimentos das bolsas, mas eu tenho certeza que vocês sabem quando que está bom para vender, não é mesmo? Uma ótima semana para vocês. Se gostou do conteúdo, me siga nas redes sociais. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Esse Bruno Labs é uma figura, hein? Sempre para cima, que maravilha.
E os ensinamentos do Bruno são respeitáveis porque ele está dentro do mercado, né? Dentro do mercado também, mercado financeiro, mercado de opções, está o Maurício Bellinello, nosso professor de mercado, que está conosco hoje, mercado das commodities no ar, Gleidson. Maurício Bellinello, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. João, boa tarde a todos. Dia importante aqui, de movimentos importantes, soja, milho, café, boi também, né? E principalmente dólar. Maurício, vamos começar pela soja, com esse fim de retenções, ou pelo menos aparentemente um período sem retenções, sem impostos que os produtores de soja da Argentina vão pagar, e isso impactou o mercado. Qual é a sua análise, sua impressão e o que fazer? Então, João, eu não vejo nada sinceramente relevante acontecendo com a história das retenções. A gente está agora em sazonalidade de queda, né? A safra americana está chegando, começou a colheita já, né? Ainda que ela vá acelerar mais para outubro, mas a safra já começou nos Estados Unidos, né? O mercado começa a receber soja. Lembrando, os contratos de Chicago são os contratos dos Estados Unidos, soja, milho e trigo. Então, quando você tem uma oferta entrando lá, que é o caso, e os chineses atrasados na compra, isso naturalmente pressiona o preço para baixo. Mas ainda assim eu não vejo nada acontecendo de forma relevante, porque essa faixa no contrato de novembro de 10 e 10, por exemplo, 10 e 12, que está agora aqui mais ou menos, 10 e 11, 10 e 12, nessa faixa ele está desde a virada do ano. Só para você dar uma ideia, assim, desde de 24 para 25 ele está no mesmo lugar. Então, não tem nenhuma nova faixa de preço sendo estabelecida. E estou falando do contrato de novembro, que é o contrato vigente agora, mas se você pega os contratos brasileiros, março, maio e julho do ano que vem, todos eles bem acima, inclusive, do contrato novembro, né, o contrato julho, que é o último contrato brasileiro, trabalhando agora 10,71 nesse momento, chegou a trabalhar 11,10 nesses últimos dias aqui, né, 11,10, chegou lá no exagero 11,12. Né? Então, assim, eu sinceramente não vejo nada acontecendo, e na verdade ainda digo mais, porque mesmo com retenções acabando e com a safra americana entrando agora aqui, o preço não consegue cair, João, não consegue. Tanto que o contrato de novembro está nesse mesmo preço, vai fazer um ano. Né? Então, assim, eu acho que não tem nada. Importante destacar, não é hora do bushel estar bom, não é hora do bushel estar bom. Nessa época do ano, na média dos últimos 58 anos, o bushel está em queda. Não é a opinião do Maurício, é a média dos últimos 58 anos. Então não é hora de fazer put, ou seja, fazer travas contra a queda, porque está lá embaixo, né? Ou devemos pegar lá em cima no ano que vem, o julho do ano que vem, que quando voltar acima de 11 dólares? O julho é o último, né? A pessoa tem sempre que utilizar a referência da sua própria colheita, né? Então, algumas áreas brasileiras estão colhendo em janeiro e fevereiro, outras vão colher só lá para maio, junho e julho, né? Então, você tem que alinhar a chegada do seu grão com o contrato vigente mais apropriado. Se você colhe em abril, por exemplo, é o contrato maio. Se você colhe em fevereiro, é o contrato março. E por aí vai, né? Nesse momento eu não faço nada, até porque está caindo já alguns contratos já caíram 40 pontos, então o ponto ideal não passou, né? Ou melhor dizendo, o ponto ideal para put passou. O interessante é que o prêmio nos portos, João, ele não caiu. É uma coisa impressionante. A gente teve a alta do bushel aqui de quase 70 pontos, 60 pontos, e o prêmio caiu 30, 25. Normalmente é um pelo outro. Ou seja, isso é um sinal claro de demanda presente no mercado, e está presente. Eu tenho entrado em contato com muitos clientes meus, Brasil afora. Os compradores estão bem alertas, especialmente com oferta precoce para o ano que vem, janeiro e fevereiro, né? Aquela primeira entrada dos grãos brasileiros. Então, assim, oferta presente. Não vi nenhum comprador saindo da compra até agora. Lembrando que a gente está em setembro, né? Eu estou falando de maio do ano que vem. Nenhum comprador está fora da compra. Muito comprador já está pagando prêmios acima da média dos últimos 2 anos. Então, assim, para mim, por enquanto, é um indicador excelente sobre a sinalização de demanda para o ano que vem. É importantíssimo dizer que até que a situação dos Estados Unidos, no ponto de vista da venda da soja para a China, se resolva, e isso não é um ponto resolvido ainda, não é mesmo, né? A gente não tem muitas informações de como a coisa vai ser para o ano que vem aqui. Por quê? 2 informações importantes. Primeiro, se a China atrasar as compras, e ela já atrasou, né? Passa a acontecer um risco de gargalo logístico nos Estados Unidos, porque passa o ponto de ideal, né, de embarque, de envio dessa soja
para a China, e você tem agora uma competição maior por navios, o que aumenta o frete e aumenta o custo da soja no solo chinês. E isso pressiona para cima a nossa soja também. E segundo, isso supondo que a situação com a China se resolva rapidamente. Porque se eles enrolarem mais uns 15, 20 dias, eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, porque vai ter produtor americano tendo que guardar soja embaixo de 2 metros de neve. Pois é, tem esse detalhe também. Maurício, e o milho? Também está sendo atingido parcialmente pela fim das retenções argentinas. Como é que você vê o milho para o brasileiro? Então, o milho segue muito bom, João. Assim, transitoriamente, como tem essa questão do milho argentino agora, pode ser que no mercado interno a gente veja alguma reação negativa, mas é importante lembrar que na maior parte das praças que eu atendo, pelo menos, João, nos últimos 2 meses, o preço do milho disponível subiu de 15% a 20%. Então, nós já tivemos uma alta bem relevante do preço do milho disponível. É normal que agora ele dê uma caidinha, até por causa da entrada da safra americana também. Isso aumenta bastante a oferta do milho no mercado. Mas eu ainda estou muito ansioso para ver o que vai acontecer em novembro e dezembro. Porque novembro e dezembro já acabou a safra dos Estados Unidos e quem tem milho no Brasil ainda, eu acho que vai ter oferta, até porque os compradores de milho estão muito animados por demanda por milho, porque eu acho que a concorrência por milho no ano que vem vai ser realmente relevante, João. Com a Argentina ou sem a Argentina com retenções. Mas como a gente sempre diz, recomenda, né? Se você não vai vender, você vai carregar, é bom fazer uma proteção do preço na B3, né, Maurício? Isso, João. O problema é que os contratos na B3, eles já vêm de um movimento de queda agora, né? Se você pega o contrato novembro, dezembro, que é o contrato vigente, mais o novembro, né? Ele já veio no último movimento aqui, ó, de 69, quase 70, ele bateu 67 agora. Então ele já caiu R$3. Mas detalhe, esse mesmo nível de 67, ele estava em maio. Então faz mais de 4 meses que o milho enroscou nesse 67, 68, já no contrato janeiro, que é o contrato que eu estou acompanhando mais, ele está na faixa dos 70, né? Então, assim, esse mesmo preço também vem lá de maio. Eu ainda acho que nesse momento, portanto, se é fundo, você pode defender contra a queda, claro, supondo que você acredite em novas quedas, mas o ponto ideal para put é sempre no topo e não no fundo. Pois é, temos que aprender, né? Mais uma vez, né? Sempre lembrando, né? As informações preciosas estão lá no Clube do Tempo e Dinheiro. E agora eu vou para o dólar, né? Hoje o dólar ameaçou dar uma desabada com a lei magnífica em cima da esposa do Alexandre de Moraes, mas ele se mantém em alta de 0,41% a 5,34%. Qual é a sua observação sobre câmbio, Maurício Berinello? Primeiro, a primeira observação e mais importante é que noticiário não forma preço. Como eu sempre falo, né? Não faz preço. Tanto que, se eu ganhasse, eu até brinquei na semana passada, se eu ganhasse R$50 por cada um que me disse que depois do julgamento o dólar ia a R$6, eu tinha ficado rico, né? E assim, 5,34, perdeu. Primeiro ponto, o dólar, quem forma preço em dólar são os Estados Unidos. O Brasil não tem nenhuma interferência, em 99% das vezes, nenhum evento político brasileiro movimenta o dólar. Eu falo isso desde que eu aqui apareci e conheço isso desde 2002. Só teve 2 eventos nos últimos 25 anos que causaram movimento no dólar. Um em 2001 e um em 2019. Tirando isso, nunca houve. Segundo, o dólar está em queda no mundo inteiro. No mundo inteiro. Contra euro, contra libra, contra ien, contra peso mexicano, contra yuan chinês. Ou seja, e eu falei isso, inclusive, no ano passado, que o grande objetivo do Trump era derrubar a cotação do dólar mundialmente. E isso está acontecendo porque isso aumenta a competitividade dos produtos americanos mundo afora. Isso está acontecendo agora. Não há nenhum motivo, por enquanto, João, para que essa situação se reverta. O que eu quero dizer com isso? Repique, depois de uma queda grande, você vê um movimento de alta num respiro. Isso acontece em todos os ativos e o dólar é exatamente o que eu acho que tem chance de acontecer daqui até novembro, um repique no dólar. Mas falar que eu acredito que o dólar vai reverter, buscar de novo R$6, 6,10, baseado nos dados de hoje, geopolíticos e tudo mais, eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, baseado no noticiário de hoje. Portanto, eu ainda acho que o agricultor teria que ficar... Esse momento agora é ótimo para compra de insumos e pagamento de dívida atrelado em dólar, não tomar dívida em dólar, tá? E para aguardar uma janela agora
para poder travar mais à frente quando fizer um repique. Mas eu realmente acredito, disse isso no ano passado, disse aqui ao vivo, inclusive, que eu achava que o dólar ia para 5,40, quando ele estava 6,20. Chegamos lá e, nesse momento, eu acho que a gente tem que se acostumar para os próximos períodos num dólar em patamar mais baixo, João. Excelentes recomendações de Maurício Bellinello, como sempre. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, João. Tenham todos uma ótima tarde. E vamos em frente, Maurício Bellinello. Show de informações aqui no Tempo e Dinheiro. Para completar, vou voltar para o Sérgio Braga com as notícias da pecuária. Os preços do boi gordo na tela. Sérgio Braga, é com você. Última semana do mês de setembro alongada pelas escalas com venda de animais a termo, e isso tem ajudado a prolongar, em média, 14 dias em alguns casos, e a pressão sobre a arroba do boi gordo. Mas antes, vamos às cotações lá na B3. O que acontece nesse momento? Negociações mistas, já tem rolagens de posições do setembro para outubro, portanto, setembro com essas rolagens sobe 0,13% a 304,55, outubro 309,45, 0,23%. De queda, novembro 321,40, queda de 0,29%. Dezembro, R$ 326,45, queda de 0,32%. Mercado físico hoje, 8 praças em queda, R$ 300,50 arroba para São Paulo, Barreto, Araçatuba. No aprazo, R$ 282,50 para Goiânia, R$ 278 para a região sul de Goiás, 271 para a região sudeste de Rondônia. Mais 4 praças na sequência, começando pelo Acre, 236,50 no aprazo. Espírito Santo, 280,50. Rio de Janeiro, acima da referência de São Paulo, diferencial de base, portanto, 305,50. Olha só Santa Catarina, 310,50, R$10 a mais do que São Paulo. Rio de Janeiro, R$5 a mais do que estado de São Paulo no aprazo. Direto do CPEA, conosco o Tiago Bernardino, comenta o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos, Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 22 de setembro, segunda-feira, começando a semana e mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que encerrou a semana passada, começa essa semana, de certa maneira, pressionado, dado toda a dinâmica comercial nos últimos dias aí do mercado pecuário. Frigoríficos alongando escala, acima dos seus 10 dias, em média seus 14 dias. Pecuaristas, obviamente, tendo dificuldade de colocar ou formar o preço balcão, dado toda a oferta maior de gado já contratado, de garantia, junto com a indústria e alguns confinadores. Então a gente tem um cenário bem pressionado em termos de preço balcão para o mercado pecuário. A gente está falando do indicador CPEA, fechou sexta-feira 304,10. Hoje a gente tem o mercado futuro pela manhã trabalhando no patamar dos seus 304, 304,50, 304,35. Então muito próximo também do que fechou o mercado futuro na sexta-feira para a liquidação de setembro. Carne sendo negociada no patamar de R$ 318 a carcaça casada, arroba, né? No atacado de São Paulo, então mantendo um spread aí junto com a indústria dos seus 13, 14 reais por arroba. É um cenário de expectativa em relação ao mercado externo. O câmbio ele descolou um pouquinho, chegou a 5,30, 5,32 final da semana passada, hoje já opera 5,35, dando um respiro para exportações, mas ainda muito longe dos seus 5,40, 5,50, que ajuda sim no escoamento maior. Então realmente é um mercado mais ajustado e pressionado para o começo dessa semana e os últimos dias do mês de setembro. Amanhã a gente volta com mais informações aí, com uma dinâmica de maior liquidez para o mercado. Grande abraço a todos, até amanhã. Muito bem, Tiago Bernardino, do CPEA. Essas informações, claro, subindo para o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. As posições da HN, do Eberville Neto também, lá no nosso clube. O tempo fechou aqui, mas olha, rapaz, que coisa... Vem uma tempestade muito forte aí. A Sônia Maria Gambaro Cardoso, de Rio Claro, está dizendo que está chovendo muito em Rio Claro, que é lá ali para baixo, na Anhanguera. Então vem chuva para nós aqui. Está chovendo lá em Araguari, está dizendo o Maílson, lá nos cafezais em flor. Eu quero daqui a pouco, fazer uma referência sobre incêndio nos canaviais,
nas lavouras, mas antes de fazer uma prévia, nós estamos fechando daqui a pouco a nossa enquete, então a última prévia, vou dar um minutinho para vocês votarem, mas a prévia da nossa enquete sobre os condenados, os reféns do STF, você defende qual posição? 691 votos até agora, então você vai ter mais um minutinho para votar. Anistia para todos, 88%. Sem anistia, como quer a esquerda, 6%. Anistia menos para Bolsonaro, como quer o Lula, 3%. Só a redução das penas, como quer o Centrão, 3%. Então, aqui, para os nossos telespectadores, os produtores rurais do Meu Brasil, é claro que nós queremos a libertação dos reféns lá do STF. Tá certo? Eu acho que é dessa forma que... Hein, Fabrício Zandoná? É isso mesmo. Né? Muito bem. Pessoal, então você tem esse tempo ainda para votar, porque agora eu vou apresentar um vídeo que está marcante na internet de uma garota, de uma moça, filha de produtor, que se desesperou de ver o incêndio nas palhadas que se constrói com muito sacrifício, com muito tempo, para preservar o solo, para manter a umidade do solo e dar aumento de produtividade. Vai um idiota e bota fogo. E a nossa moça do agro fez esse vídeo com muita emoção de ver a perda da lavoura quando se faz um incêndio criminoso na roça. Veja aí. Tudo que o meu pai tinha, tudo que eu tinha para cuidar. Anos e anos cuidando do terreno, órgão sem noção, e lá e carcar fogo em tudo. Até chegar já era. Jesus amado, meu Deus do céu. Onde eu moro nunca aconteceu um incêndio de começar do nada. Isso aqui é uma pessoa, teve coragem de vir, se abaixar, começar uma faísca e ver tudo isso aqui, ó. Coisa de décadas, terreno de décadas, sendo cuidado, sendo preservado, fazendo cobertura de solo, pra virar em cinza. Fica alegre que fez uma safra boa, uma safra recorde. Mas olha, o próprio ser humano não consegue aceitar ver a conquista dos outros. O ser humano é o pior bicho que existe. Tudo que a gente tem é o terreno, tudo que o agricultor tem é o terreno. Olha o que sobrou, sobrou mais nada, agora já foi 100%. Controlado agora, mas falar a verdade não adianta mais. Ali parou porque chegou no banhado, outra ponta do talhão foi até o limite e o que sobrou foi esse cantinho. E antes que venha falar, mano, você tá querendo fazer sei lá o que em cima disso, fazer conteúdo, não é conteúdo, é pra mostrar pra vocês a realidade, pra mostrar pra vocês o que acontece de verdade, como que é a vida no agro. É triste de ver o negócio. Espero que a pessoa que fez isso, sei lá, encontre uma pessoa melhor ainda do que ela. Eu não sei qual que é a intenção de ver a desgraça do outro, mas olha, fé para agricultor não falta, nem se preocupe. Nós vamos voltar ainda mais forte. Isso aí, Amanda. Temos muito que consertar nesse nosso país. É revoltante, a gente fica impactado, emocionado, mas a gente acredita no Brasil, porque a gente acredita em moças como a Amanda, né, que não se entregam e vão em frente. Grande mensagem da Amanda, grande luta, grande emoção para encerrar aqui o nosso Tempo e Dinheiro, que escureceu completamente, apavorante está a situação aqui. Parece que a minha internet também deu uma balançada agora, vixe. Mas vamos lá, vamos encerrar a nossa enquete para encerrar o nosso programa. Perguntamos, né, qual é a solução que nós temos para os presos políticos do nosso Brasil, para alguns reféns, né, para alguns presos pelo STF, em nome da democracia. 698 votos votaram conosco na nossa enquete, 88% pedem anistia geral, ampla e restrita para todos, 6% querem sem anistia, como quer a esquerda, só redução das penas, como quer o Centrão, 4%, e 2% ainda aceita anistia menos para o Bolsonaro. Deve ser o Lula que votou aí. Mas tá bom. Vamos continuar na nossa batida em defesa do Brasil, em defesa da liberdade, em defesa de um país melhor e mais justo, como quer a Amanda, lá do Paraná, que mandou esse vídeo maravilhoso na internet. Nós continuamos acreditando no Brasil. Por isso que a gente agradece o seu apoio, sua audiência e o seu carinho para conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Voltaremos amanhã. Tenha mais informações lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, o telefone para você entrar no clube. Tem as informações dos prêmios dos portos, tem a análise da HN para a pecuária, todas as informações em tempo real e principalmente de política e clima.
19998132915. Mande uma mensagem de zap, experimente o Clube do Tempo e Dinheiro, 7 dias grátis para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo apoio. Viva o Brasil! E vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.